Joaquim José da Silva Xavier. Você já ouviu falar desse nome na história do Brasil? Ele teve várias profissões. Foi tropeiro, minerador e com o padrinho aprendeu o ofício de dentista e foi aí que ganhou o apelido Tiradentes. Depois partiu para a carreira militar, chegando ao posto de alferes. A rainha Dona Maria I o nomeou comandante de patrulha do Caminho Novo, estrada que era transportado ouro e diamantes. Com o passar dos anos, Tiradentes pediu licença do seu regimento em 1787. E em Vila Rica, juntou-se a outras pessoas inconformadas com a atual situação política. E o movimento contra o rei de Portugal tinham vários conspiradores, como parte do clero, mineradores, intelectuais e comerciantes endividados. O movimento da Inconfidência Mineira, na verdade, o Tiradentes não era um dos cabeças, né? Ele era um pertencente ao movimento, mas você tinha pessoas da alta elite mineira ali naquela época. Inclusive deles, um mais citado é o Tomás Antônio Gonzaga, né? Grande escritor da época, até hoje, usado com referência na literatura portuguesa, né? Ele, na verdade, Tiradentes não era um dos líderes, mas sim, ele era um dos pertencentes a esse movimento. Na verdade, até um alferes, né? Que isso se tornou depois, a sua condenação, até um crime de traição. Ele foi o condenado à morte, mas usado como exemplo, né? A morte não foi somente uma morte em si. Outra questão que cabe salientar é entender como esse feriado surgiu. Vamos lembrar que eu falei que Tiradentes ele foi o quê? Ele foi uma pessoa que foi colocada como traidor. Então ele foi praticamente deixado de lado e você tem poucos documentos sobre Tiradentes, né? Ele foi construído a imagem do Tiradentes, a imagem dessa Inconfidência Mineira, né? Logo após a formação da República, né, devido ao que a necessidade de se construir heróis, né? Então passando na época de um movimento positivista, então a necessidade de construir um herói nacional era muito grande. Tá, e para quem tiver mais interesse em conhecer essa questão da história do Brasil, esse enredo, né, essa parte que é muito importante de estudar, né, não estudar como uma questão de idolatria, mas como uma percepção de movimento rebelde à coroa portuguesa, recomendo Formação das Almas, do Murilo de Carvalho. A revolução para derrubar o rei de Portugal não chegou a acontecer, pois o movimento foi denunciado por um grupo de portugueses liderado por Joaquim Silvério dos Reis, em troca do perdão de dívidas. Ordens de prisão foram dadas a vários inconfidentes e Tiradentes foi um dos presos e por quase 3 anos ficou incomunicável. Há relatos de que ele foi torturado e que em todas as vezes que foi ouvido oficialmente, não houve a presença de advogados. Tiradentes assumiu sozinho toda a responsabilidade pelo movimento, que era libertar o Brasil da exploração de Portugal. Só eu sou o responsável de tentar uma rebelião em Vila Rica. Sou o único responsável. E se de algum crime devo ser acusado, que me acusem de querer a liberdade da minha pátria. A história diz que, por telesada majestade, Tiradentes teve seus bens tomados e a casa derrubada. A sentença foi lida no dia 18 de abril de 1792 e 3 dias depois foi executado em praça pública no Rio de Janeiro, dizendo a seguinte frase: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pela liberdade do meu país. Igualmente condena o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, a que com embaraço e pregão seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra morte natural, e para sempre. E que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada a Vila Rica, onde no mais público lugar será pregada em um poste alto, até que o tempo a consuma. E que o seu corpo seja dividido em 4 quartos e que sejam pregados em postes pelo caminho de Minas Gerais, nas localidades de Varginha e Cebolas, onde o réu teve suas práticas infames, até que o tempo também os consuma. Declara o réu infame e seus filhos e netos, tendo-os, e que os seus bens revertam para o fisco e a Câmara Real. Que a casa em que vivia seja arrasada e depois salgada, para que nunca mais no chão se edifique. No mesmo chão se levantará um padrão,
pelo qual se conserve em memória a infâmia deste abominável traidor. Rio de Janeiro, 18 de abril de 1792.